Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de enfermagem. Eu sou o professor Lúcio, coordenador do curso, e estou aqui para passar um recadinho para todos vocês, os nossos alunos aí do último ano, tá? Nesse início do semestre já está disponível para vocês, dentro do Colaborar, o desafio Nota Máxima. O que é isso, né? O desafio Nota Máxima, ela é uma plataforma de ensino que faz um resgate dos conteúdos, das disciplinas que vocês cursaram até o momento. Então, desde o início do curso, né, vocês foram abordando vários conteúdos que são importantes para a nossa formação profissional e agora, no Desafio Nota Máxima, nós revisitamos esses conteúdos para quê? Para que vocês possam identificar as lacunas de aprendizagem de cada um e, em cima disso, promover ações de melhoria e, assim, melhorar a sua formação, para que vocês possam se familiarizar com os formatos de questões das provas de ENAD, das provas de concurso, das provas de seleção para residência, mestrado e por aí vai. E também para que nós possamos fazer um diagnóstico da turma em relação às questões de aprendizado, para poder já inserir atividades de correção e de ajuste aí nesse final da formação de vocês. O desafio Nota Máxima, então, ele é uma plataforma separada do Colaborar, mas o acesso é feito dentro do próprio Colaborar. Então, quando você entra no portal do aluno, você vai identificar lá o link do Desafio Nota Máxima e, ao clicar nele, você vai entrar na plataforma. O acesso na plataforma é feito pelo CPF. Então, o seu número de CPF é o login e também a sua senha. Acessando a plataforma, a primeira atividade que aparece é o simulado diagnóstico, onde o sistema vai identificar em você quais as lacunas de aprendizagem e vai modular para você uma proposta de atividade e de ensino-aprendizagem. Essas atividades são compostas por listas de atividades semanais. Então, são exercícios que aparecem toda semana para você fazer e, além disso, podem surgir listas adicionais. Realizando o exercício de acordo com o seu desempenho, você vai ter uma pontuação no Desafio Nota Máxima e essa pontuação ela é refletida nas disciplinas do curso. Então, o Desafio Nota Máxima também vai auxiliar vocês a melhorar a performance de vocês na aprovação nas disciplinas. É uma plataforma que pode, inclusive, contribuir para a sua aprovação no semestre letivo. Então, é importante que todos vocês façam o Desafio Nota Máxima. Então, entre na plataforma, acesse o desafio, o login é o CPF, a senha é o CPF, faça o simulado diagnóstico com bastante capricho, com bastante dedicação, para que a sua trilha de aprendizagem seja modulada dentro daquilo que você precisa. Toda semana sai uma atividade nova, então toda semana você tem que acessar o Desafio Nota Máxima. Saiu a lista de exercício, faça ela com todo o capricho, com toda a dedicação, que a pontuação vai valer a pena para você. Vai contribuir na sua formação profissional, vai contribuir no seu futuro e no desempenho nas disciplinas. Vamos ficar aqui torcendo por vocês e contamos com a participação de todos. Uma boa noite e uma boa semana de trabalho. Olá, aluno, seja bem-vindo à nossa segunda teleaula da disciplina Tópicos Especiais em Enfermagem 2. Hoje nós vamos abordar sobre a enfermagem nos cuidados em obstetrícia. Então, vamos elencar aí algumas situações, algumas características da obstetrícia importantes para o nosso conhecimento e que vão fazer a diferença na prática profissional. Então, vamos ao quadro para a gente entender o que a gente vai tratar nessa disciplina hoje. Então, nós vamos falar sobre as condutas de enfermagem no pré-natal,
Então, quais serão as condutas que o enfermeiro tem que ter na hora de realizar um pré-natal? A gente sabe que o enfermeiro pode fazer um pré-natal de baixo risco, mas o que ele tem que ter atenção? Quais exames ele pode solicitar? Como olhar assim, em relação à vacinação da gestante, as queixas, como orientar elas em relação a isso? Que tipo de educação a gente pode fazer? Que tipo de orientações a gente pode fazer nesse período gestacional? Também vamos falar sobre assistência de enfermagem no trabalho de parto e também no momento do parto, entendendo sobre os períodos clínicos do parto, entendendo sobre a diferença entre cada um e como o enfermeiro pode atuar, ajudando aí a parturiente nesse momento. Vamos também falar sobre a atuação da enfermagem no puerpério e também no pós-parto, né, e na atenção ao recém-nascido, como que se dá essa atenção em relação à amamentação, em relação aos cuidados imediatos que nós temos que fazer com o recém-nascido. Para isso, eu vou pedir para vocês se aprofundarem ainda mais, além da aula de hoje, para que vocês pesquisem em relação à disciplina que vocês tiveram de saúde mental. Vamos fazer o resgate, então, em relação à disciplina de saúde da mulher, do pré-natal, do trabalho de parto, do parto. E também a gente vai falar, vou falar para vocês algumas diretrizes, algumas políticas que vocês podem aí estar acessando para se aprofundar em relação a esse assunto. Vamos, então, entender aqui no quadro sobre as políticas, né? As políticas, então, vocês podem acessar a própria Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, né? Que é o PNASM, que foi criado em 2004. Né? Nessa política, a gente aborda sobre o contexto da saúde da mulher. Então, a gente tem o quê? A gente tem nessa política, quando vocês forem ler, vocês vão perceber que ele fala o contexto, o diagnóstico de saúde da mulher, como que ele estava naquele momento. E aí, a partir daí, as políticas que vão sendo realizadas, que devem ser realizadas em relação à atenção da mulher. Vendo ela, então, num contexto integral em todos os seus aspectos de vida. Então, ela não é mais olhada, a mulher, apenas no seu período reprodutivo, enquanto mãe, enquanto ao aspecto materno-infantil. Ela é vista de forma integral, em todas as suas necessidades, em todos os seus aspectos mesmo. Então, vamos também ao quadro que eu vou colocar ali. Além do PNASM, vocês podem acessar também as diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal 2007. Diretrizes. E aí, além disso, vocês podem também acessar os protocolos de atenção básica à saúde das mulheres de 2016, um protocolo aí recente que norteia aí toda a nossa conduta em relação ao pré-natal, em relação à saúde da mulher como um todo. Condutas de enfermagem na gravidez. Nesse conceito, nós vamos abordar um pouco sobre as políticas e já vamos falar sobre a conduta que o enfermeiro tem que ter em relação ao pré-natal. Então, a gente tem essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que ela veio justamente para ter esse olhar como um todo, mas ela mostra também que mesmo a área materno-infantil em que ela era focada, né, que as políticas anteriores eram focadas, não estavam surtindo efeito, né? Não estavam surtindo efeito. Isso quer dizer o quê? Que havia muita mortalidade materna, muita mortalidade infantil. Por exemplo, uma gestante, ela fazia em média 4 consultas de pré-natal durante o período de gravidez. E isso é muito pouco, porque quanto menos vezes ela tem consulta de pré-natal, menos chances, menos oportunidades tem-se do profissional fazer um diagnóstico e uma intervenção oportuna, né? Realmente prevendo aí a saúde da materna e infantil. Vamos ao quadro, então, para a gente entender que essas políticas,
elas têm o objetivo, então, de assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto saudável e sem impacto para a saúde materna. Então, a gente quer que, ao final do parto, a gente tenha uma mulher saudável e tenha também um recém-nascido saudável. Então, a gente vai abordar aspectos psicossociais no pré-natal, realizar atividades educativas e também atividades preventivas. Nós aproveitamos esse momento de pré-natal justamente para abordar, a gente aproveita essa oportunidade que ela está ali no serviço de saúde para ver todos os aspectos de saúde dela, fazer orientações em relação à saúde, em relação a esse momento que é vulnerável quando a mulher está gestante. Então, a gente aproveita para fazer educação em saúde. E também o pai da criança ou o companheiro, enfim, o parceiro, a gente estimula que ele compareça às consultas para também oportunizar que faça a saúde do homem, né? Que faça essa saúde também, porque o homem ele não procura muito o serviço de saúde, né? Para cuidar da sua saúde. Então, a gente aproveita essa oportunidade que ele está presente ali no serviço de saúde. Vamos ao quadro agora, entender, no contexto aqui da Unidade Básica de Saúde, a UBS, que essa captação da gestante, ela deve ser feita de maneira precoce. Quanto mais precoce, melhor, né? Quanto mais precoce, mais resultado positivo eu vou ter no final do parto, em relação à saúde do binômio, mãe e do bebê. E aí, nessas consultas que eu vou fazer de pré-natal, o que eu vou objetivar? Eu vou objetivar identificar fatores de risco. Então, eu vou verificar as queixas, vou verificar os exames que ela faz, o contexto de vida dessa mulher, para identificar esses fatores de risco e, se eu diagnosticar uma gestação de risco, realizar os encaminhamentos necessários. Vou fazer também o monitoramento das vacinas, faço também visita domiciliares, né? No último mês de gravidez tem que fazer visita domiciliar, a gente faz visita domiciliar no período do puerpério e, se ela não estiver vindo à consulta, se ela estiver faltosa à consulta de pré-natal, a gente pode fazer busca ativa também e ir até a casa dela. Né? Realização de exames também, a gente faz solicitação de exame no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre e outras ações aí que a gente faz na UBS em relação ao pré-natal. E aí a gente vem com a Rede Cegonha, né, a partir dessa Política Nacional de Atenção Básica, de atenção à saúde da mulher, a gente vem com a Rede Cegonha, que ela vem para reestruturar, para realmente redefinir todas essas atuações e ações em relação à saúde materna e infantil, justamente para diminuir mais o risco de mortalidade materna e infantil. Vamos ao quadro, então, para entender a definição de Rede Cegonha, que é um sistema de cuidados à mulher que lhe dá o direito à gestação, parto e puerpério, de maneira segura e humanizada, implementando um modelo de atenção ao parto, ao nascimento e à articulação do serviço, prestando aqui, acolhimento e resolutividade, garantindo acesso e formação de vínculo. Então, a gente vai entendendo durante a aula o que quer dizer a Rede Cegonha, entendendo que o pré-natal, a partir do momento em que há a gravidez confirmada, a gente tem aí a consulta, que ela é intercalada com o médico e o enfermeiro, na atenção básica, eu estou falando, né? Quando a gestação é de baixo risco. E aí a gente faz a solicitação de exames, entre eles a gente pode fazer o teste rápido para HIV, para sífilis, e aí a gente pode já, com o consentimento da mulher, e a gente pode já fazer o tratamento, se for necessário, indicar para o pré-natal de alto risco. E a gente faz, então, já esses diagnósticos precoces, né?
E também o acolhimento, que é a questão da escuta. Eu preciso escutar, eu preciso entender o que essa mulher está falando. A gente tem todos os protocolos, toda a parte técnica para seguir com essa mulher, mas muito mais importante, ou tão mais importante quanto isso, é escutar a mulher. Que quando eu escuto, quando eu acolho, quando eu humanizo o atendimento, eu proporciono que o próprio profissional entenda o contexto de vida dessa mulher. Quando a gente entende o contexto de vida, a gente pode atuar de maneira mais adequada. Então, vamos ao quadro para a gente entender que ela tem direito ao acompanhante, né? E eu tenho que garantir que esse direito seja respeitado. Pode ser uma doula, pode ser o parceiro, pode ser... Enfim, é da escolha da mulher. Na hora do parto, né? Esse acompanhante aqui dessa lei é na hora do parto, na hora do trabalho de parto e também no parto imediato, no pós-parto imediato. Aqui eu tenho que garantir também a visita à maternidade. A Rede Cegonha, ela vem, então, propondo que essa gestante, ela tenha um vínculo, né, o serviço de atenção, né, a essa mulher, eles proporcionam um vínculo dentro da rede em que eu possa já falar para essa gestante, ó, o seu parto vai ser nesse hospital, nessa maternidade, né? Se for de baixo risco, enfim, dentro da rede ele vai se organizar. Mas ela tem daí a oportunidade de visitar esse local antes do parto. Isso é muito importante para a gestante, porque ela vai conhecer realmente todo o contexto aí, toda a vivência do que ela vai passar, né, na hora do parto, do trabalho de parto. Vamos ao quadro, então, que tem mais coisas que a Rede Cegonha trouxe de novo, né? A questão do transporte seguro da gestante para as consultas de pré-natal. Então, a gente disponibiliza um vale transporte para que ela possa se locomover até as consultas de pré-natal. E também, para o parto, a gente aciona aí o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU. A gente tem essa daqui, que é a caderneta da gestante. Essa é a nova caderneta da gestante. Na caderneta, a gente coloca o número do cartão do SUS, o nome da maternidade de referência, vamos fazer a identificação, as informações de forma geral da gravidez, as consultas que foram realizadas, os exames que foram feitos, o resultado. Então, toda a história ginecológica das consultas de pré-natal vão estar ali registradas no cartão da gestante. Isso vai servir para que em qualquer serviço que ela for, ela leve essa caderneta e ela seja identificada, para o profissional que for atender, ela vai poder se localizar e entender realmente a situação de saúde dela. Vamos ao quadro para a gente... Consultas e acompanhamento. Então, aqui a gente vai entender melhor como que funciona essa periodicidade de consultas e como que se dá esse acompanhamento à gestante. Vamos, então, entender que elas são alternadas entre o médico e o enfermeiro. Elas são, no mínimo, 7. Então, se antes a gente tinha no diagnóstico da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher 4, agora nós temos 7. No mínimo, 7 consultas de pré-natal. Quanto mais consultas eu tenho, mais oportunidade de fazer diagnósticos e detectar intercorrências eu também tenho. E as consultas até a 28ª semana de gestação, elas serão mensais. Da 28ª à 36ª semana de gestação, elas serão quinzenais. E da 36ª semana até o parto, elas serão semanais. Lembrando que pré-natal não tem alta. E aí, na nossa conduta em relação à gestante, nós temos que saber em relação à ingesta de ferro na alimentação e também na forma suplementar, né? Então, nós vamos orientar para ela em relação ao consumo de alimentos que são ricos em ferro, né? E pode ser, de uma maneira geral, o ferro que ela pode extrair dos alimentos e também de forma profilática, né? Através, então, do sulfato ferroso, do ácido fólico. E o enfermeiro, ele pode prescrever essas medicações, ele é habilitado. Ele tem que olhar lá no protocolo do serviço que ele está inserido e verificar, né, tudo aquilo que ele está respaldado para fazer.
E em relação à prescrição do ferro, ele está respaldado. Então, a gente prescreve geralmente sulfato ferroso 40 miligramas e 400 microgramas ou 0,4 miligramas de ácido fólico até o final da gestação. Quando a mulher, ela foi fazer o planejamento da gravidez, quando ela é planejada, ela deve iniciar a ingesta de ácido fólico 30 dias antes da data que ela pretende engravidar, pois daí previne a malformação do tubo neural e mantém daí essa ingesta até o final da gravidez. Por que a gente tem que fazer ingesta de ferro e tá tão atento a isso? Porque previne a anemia e também reduz o risco da criança nascer com baixo peso. Baixo peso diminui, tá? E o que fazer então na primeira consulta? A primeira consulta é uma consulta mais extensa, onde nós vamos realmente entender esse contexto de vida da mulher em relação ao seu antecedente obstétrico, a história de vida ginecológica, a sexualidade da mulher, se ela usava anticoncepcional, qual foi a data da última menstruação, se ela já engravidou antes, se teve aborto, se teve algum problema na gestação anterior. Enfim, a gente vai fazer um apanhado de informações e também vamos fazer o exame físico, né? E também nós vamos olhar a carteira de vacina, vamos então solicitar os exames do primeiro trimestre. Então, uma consulta realmente que abrange aí vários aspectos. Vamos ao quadro então, que a gente vai fazer esse exame físico, geral e o específico. No exame específico, eu saliento aqui, ó, a altura uterina, ela vai verificar a altura uterina, borda superior da sínfise púbica até o fundo do útero, ela coloca a fita, tá? Borda superior da sínfise púbica. Isso já caiu no concurso, gente. Movimentos fetais, ela observa. O movimento fetal, ele vai estar presente da 18ª semana à 20ª semana. Então, se ela tiver um pré-natal, uma primeira consulta de pré-natal bem precoce, talvez você não perceba a movimentação fetal. E até mesmo a altura uterina vai estar bem abaixo ali, vai estar ainda na região pélvica ainda, talvez não dê para fazer a medição. Mas você vai observar isso nessa consulta, porque pode ser que ela não tenha começado a gestação tão precoce, e nas demais. A gente faz também a ausculta dos batimentos cardiofetais, né, o BCF, que os índices normais de referência é de 110 a 160, é normal, e ele pode ser feito com Doppler, sonar Doppler, a partir da 12ª semana, ou com PNARD a partir da 20ª semana. Quando a gente vai verificar o BCF, lembrando que a gente tem que ficar ouvindo, auscultando durante 1 minuto, né? E a gente faz a contagem. Vamos fazer também a coleta de toda a história clínica aqui, né? Que a gente comentou já a respeito de antecedentes aí obstétricos, antecedentes de algum problema na família, enfim. Vamos verificar o exame das mamas e também o exame ginecológico, né? Então, eu olho a mama dela. Eu posso aproveitar esse momento também para colher o preventivo, né? A coleta de compositologia oncótica. Verifico se tem algum sintoma, né? Se ela queixa de algum sintoma, náusea, vômito, sangramento vaginal, disúria, polaciúria, edema. E aí, a gente faz a solicitação dos exames do primeiro trimestre, que é o hemograma, a tipagem sanguínea e o fator RH, o Cumbres indireto, se ela for RH negativo, né? A gente faz também a solicitação de eletroforese de hemoglobina, para identificar hemoglobinopatias, doença falciforme, exame de urina e urocultura, sorologia para hepatite B, toxoplasmose, né, IgM, IgG, glicemia de jejum, teste rápido, né, você pode fazer na própria unidade, de sífilis, ou você pode solicitar o VDRL, o teste rápido para anti-HIV ou anti-HIV, para histológico de fezes
Exame de secreção de vagina apenas se houver alguma indicação clínica. E o exame citopatológico de colo do útero, como eu falei, já pode ser coletado. E esse exame a gente faz a coleta mesmo da endocervice, tá? Então, o protocolo aqui de atenção básica à saúde das mulheres de 2016, ele fala que pode ser feito em qualquer momento da gestação e pode ser colhido a ecto e a endocervice. E ela tem direito a pelo menos uma ultrassonografia obstétrica, né? Que serve aí para verificar se tem gestações múltiplas, gravidez ectópica, que deve ser solicitada de preferência no primeiro trimestre. E aí ela auxilia também a verificar a data da DUM, né? Quando a mulher não sabe a data da última menstruação, a ultrassonografia, ela ajuda para a gente saber a idade gestacional, tá? Vamos ao quadro, então, que a gente tem aqui nas demais consultas que realizaram um controle materno-fetal, continua esse controle. Vamos verificar o resultado dos exames, verificar edemas, vamos fazer o exame físico direcionado, revisar e atualizar o cartão de pré-natal. Então, todas as informações a gente coloca, vai alimentando nesse cartão. E a consulta de enfermagem, ela é privativa e tem o objetivo aí de melhorar a qualidade de vida da gestante, promovendo sua saúde, tá? Porque, efetivamente, o enfermeiro ele tem um papel educador, ele é um profissional educador. Então, nesse momento de pré-natal, ele pode falar sobre a amamentação, parto, né, sobre as fragilidades, sobre os medos, sobre as queixas dela e realmente realizar ações de educação. Vamos ao quadro para a gente entender os exames que podem ser solicitados no segundo trimestre e no terceiro trimestre. Então, aqui a gente tem teste de tolerância para a glicose, se a glicemia de jejum dela for acima de 85, se o RH for negativo, cumbis indireto. E aí, no terceiro trimestre, a gente pede quase todos os exames de novo, hemograma, glicemia de jejum, o cumbis, se o RH for negativo, EDRL, HIV, sorologia para hepatite B, urocultura e urina 1. A gente pede aqui, ó, para ser feito com mais de 37 semanas a bacteroscopia da secreção vaginal. E vamos repetir a toxoplasmose se o IgG não for reagente. Por quê? Se ele for reagente, ela já está imunizada. E em relação à imunização, ela tem que fazer uso, né? A gente vai administrar influenza, dose única anual. Hepatite B são 3 doses. A dupla adulto são 3 doses também. E a DTPA, 1 dose na gestação, entre a 26ª e a 27ª e 36ª semana. E ela pode ser feita para gestantes que têm mais dificuldade de acesso ao BS a partir da 20ª semana, sendo que ela tem que ser administrada até 20 dias antes da data provável do parto. Se, por exemplo, na DT, na dupla, ela tiver 2 doses, eu vou administrar mais 1 dose de DT e 1 de DTPA. Se ela não tiver comprovação vaginal, eu vou fazer 2 de DT e 1 de DTPA. Lembrando que o intervalo de vacinação é no mínimo de 30 dias. Orientação perinatal. Vamos agora entender sobre algumas orientações que a gente vai fornecer para essas gestantes. Vamos ao quadro. Entender, então, que esse atendimento à gestante, a puérpera recém-nascido, ele deve ter acolhimento, que é a questão da ausculta qualificada. Eu tenho que fazer a avaliação de risco para identificar se há algum fator de risco. Dentre os fatores de risco, a gente tem aqui alguns elencados, né? E também vamos fazer vigilância em saúde, né? Que a saúde do recém-nascido, ela inicia-se no pré-natal, tá? Com um pré-natal de qualidade. Então, se eu identificar algum fator de risco, eu encaminho essa gestante para o pré-natal de risco, né? E aí, porque esses fatores de risco, eles sugerem o quê? Que o risco infantil, que há algum risco infantil, né?
Então, este perfil deve ser acompanhado por especialistas habilitados, de preferência em ambulatórios de alto risco e com acompanhamento na atenção básica. Então, a gente continua acompanhando essa mulher, mesmo que ela esteja no pré-natal de alto risco. E há alguns princípios assistenciais da linha de cuidado perinatal. Então, cuidado com qualidade, que seja integral, resolutivo e contínuo, para que os problemas sejam completamente resolvidos. Então, eu preciso ter resolutividade. Para isso, eu preciso ter integralidade. Preciso fazer criação de vínculo entre o usuário e o profissional, estreitando os laços e criando confiança. Porque só com um vínculo é que ele vai falar, é que ele vai compartilhar, né, as dúvidas realmente que ele tem. Ele não vai entrar quieto e entrar mudo e sair calado. Ele vai realmente sentir a vontade para expor tudo aquilo que ele tem de fragilidade, de dúvidas, a gente vai poder sanar. Atendimento para promoção e prevenção em saúde e não apenas a demanda local, né? Então, eu vou atrás dessa população para realmente fazer promoção e prevenção e eu não fico apenas atendendo ali a demanda que vem até a mim apenas. Integração dos serviços de saúde, dos serviços e redes de saúde de outros setores para a melhora das condições familiares. Então, eu tenho que pensar também no contexto da família dessa gestante. Eu preciso propiciar aí, se for da necessidade deles, que eles sejam atendidos em toda a rede de serviço, porque ela precisa de apoio também depois que o bebê nasce. Continuando, acolhimento para as mulheres em trabalho de parto. Isso é muito importante, porque a gente já viu e ainda vê, infelizmente, muita violência obstétrica acontecendo na hora do trabalho de parto, que é o momento em que a gestante está muito vulnerável. Detecção de anormalidades com avaliação de risco de maneira adequada, imediata e continuada. Então, toda consulta de pré-natal eu vou fazer avaliação de risco. Pode ser que na consulta anterior ela era baixo risco e nessa consulta de hoje ela é alto risco. Então, isso modifica, isso é dinâmico. Tanto para a mulher quanto para a criança, que a criança, depois de nascida, eu acompanho ela ainda até o seu 2º ano de vida. E a vigilância à saúde por parte dos profissionais, por parte do serviço, com postura ativa e dirigida a pessoas com maior risco de vulnerabilidade, com possíveis estratégias de busca ativa, né? Então, se tiver necessidade, a gente faz a busca ativa. Em relação ao recém-nascido, a gente tem aqui o início precoce do acompanhamento e busca ativa, caso necessário, porque ele pode nascer e já ser detectado o risco, isso tem que ser acompanhado, né? Tanto quando ele recebe alta da maternidade, se for detectado um risco, ele já está com o encaminhamento pronto, já está com o encaminhamento. E isso tem que ser avaliado, se ele está comparecendo realmente às consultas, se está realizando esse acompanhamento. O acompanhamento pré-natal com acolhimento e humanização, acompanhamento básico e identificação do alto risco, e na ausência da gestante à consulta, realizar busca ativa e também visita domiciliar, que a gente até comentou um pouco, e a visita domiciliar à gestante no último mês de gravidez também deve ser realizada. Então, acompanhamento até o final da gestação e durante o parto, vinculação da gestante com a maternidade e a gente evita a peregrinação da gestante. A gente já viu muito isso nos noticiários, ou mesmo na nossa vivência, de gestante ficar peregrinando, procurando um serviço que a atenda. Isso com a rede Cegonha, ela não teria mais esse problema, porque ela já está vinculada a uma maternidade. Identificação do recém-nascido de alto risco e também o seu acompanhamento até os 2 anos de idade, e a abordagem da mãe e do bebê na atenção básica. Mesmo que eles estejam diagnosticados alto risco e sejam encaminhados para o serviço adequado, continua a ser acompanhado também na atenção básica. Humaniza SUS. Vamos entender agora a situação, problema, que na verdade é uma pergunta, né, sobre o tema de Humaniza SUS. Vamos lá então ao quadro. Qual a relação da Política Nacional de Humanização
e a Rede Cegonha e quais desafios encontrados. Então, a gente tem como objetivo da Política Nacional de Imunização alimentar as ações de cuidados integrais em saúde juntamente com um tratamento digno e de maneira respeitosa, que tenha qualidade e crie vínculo e que ofereça acolhimento. Quando eu falo humanização, eu estou querendo dizer o quê? Que o objetivo é valorizar o usuário, os trabalhadores do serviço de saúde e os gestores no processo de produção de saúde. Então, essa política foi lançada em 2003 e ela tem o objetivo de colocar em prática e efetivar os princípios do SUS. Ela quer provocar mudanças na maneira de gerir e de cuidar, estimulando a comunicação entre usuário, trabalhador e gestor, porque eles têm que ser protagonistas dessas mudanças, de como que vai ocorrer, né? Eles têm que ter voz. E aí a gente tem aí essa definição do Humaniza SUS. E dentro do Humaniza SUS, a gente tem a criação da Rede Cegonha, né? Que ela vem, então, para garantir à mulher e à criança o direito a uma atenção humanizada no pré-natal, parto e puerpério, além da atenção infantil nos serviços do SUS, diminuindo, então, a mortalidade materna e infantil, que é o grande objetivo. E a proposta é para organizar e qualificar a atenção à gestão materna e infantil em todo o território nacional, com incentivos técnicos e financiamento atrelado às mudanças do modelo obstétrico e neonatal. Então, ela só vai receber o financiamento se ela cumprir algumas metas. E em relação às diretrizes, é o acolhimento em rede de classificação de risco, a cogestão, que refere-se a um modo de administrar com interação, baseado no diálogo com usuários, trabalhadores e gestores, que inclui o pensar e o fazer coletivo, uma ação compartilhada e também inclusiva. Os direitos ao acompanhante, né, na verdade, é a defesa desse direito, a defesa dos direitos sexuais e reprodutivos e a mudança no modelo de gestão de rede materno-infantil. E como desafios, a gente pode aí colocar a desconstrução, ainda isso precisa ser desconstruída, essa percepção, né, essa concepção de que a mulher, ela é somente ela que tem o papel de mãe, né? Não restringindo apenas a ela essa função, né? Não colocar rótulos de gêneros. E a produção de saúde de maneira individualizada, considerando onde vivem os pacientes e quais são as suas particularidades, né? Isso a gente também tem como desafio. E a desnaturalização de julgamentos com um diálogo sobre os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então, a gente tem aí alguns desafios ainda para a gente alcançar. Então, essa questão do julgamento, essa questão do direito da mulher, do seu direito reprodutivo, de quantos filhos ela quer ter, qual momento ela escolheu ter, isso é muito dela e tem que ser respeitado. A gente precisa ainda avançar muito em relação a isso, né? E nós, profissionais de saúde, podemos aí ser aqueles profissionais chaves para poder mudar essa realidade, né? Então, mudar realmente a concepção, mudar a cultura, percepção de como se vê essa mulher. Vamos para o nosso momento de interação com o Kahoot. Nós temos aí o número de PIN. Esse PIN 701183 é o que nós vamos usar agora. O segundo PIN a gente vai usar no final da aula. Então, acessem esse primeiro PIN.
Pessoal, então vamos voltar para o momento de interação com o Kahoot. Vocês já estão entrando aí, acho que já conseguiram entrar bastante pessoas. Vamos então começar o nosso game. O enfermeiro deve estar atento à imunização da gestante. Então, entre as vacinas da gestação estão, exceto, o enfermeiro deve estar atento à imunização da gestante. Estão entre as vacinas da gestação, exceto, 3 são vacinas da gestação e uma não é. Qual que não é? Influenza, hepatite B, DT e DTPA ou tríplice viral? Influenza? Não, pessoal, é a tríplice viral, tá? Tríplice viral é uma vacina que a gente não indica para ser administrada na gestante. A Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde materna e infantil. Isso é uma afirmativa verdadeira ou falsa? É verdadeiro. A Rede Cegonha ela vem com essa proposta realmente de organizar e estruturar a atenção à saúde materna e infantil. Deve ser garantido o transporte seguro da gestante para as consultas de pré-natal por meio de vale transporte. Isso é verdadeiro ou falso? A Rede Cegonha ela vem com essa proposta de oferecer vale transporte. Verdadeiro, isso mesmo. Deve-se garantir a visita da gestante à maternidade em que ela terá seu filho. Isso é verdadeiro ou falso? Ela tem a garantia de fazer a visita à maternidade em que ela terá seu filho? De acordo com a Rede Cegonha? Verdadeiro, ela tem sim esse direito de fazer a visita à maternidade. Então vamos ao pódio. Em terceiro lugar, o Matheus. Em segundo lugar, a Su. E em primeiro lugar, o Ailson. Parabéns a todos. Obrigada, pessoal, por ter participado. Em quarta Andessa e quinta Magnólia. Muito bem, então, vamos continuando a nossa aula. Trabalho de parto e o enfermeiro. Então, vamos agora entrar no mundo do trabalho de parto, né? Qual é a assistência que o enfermeiro tem que ter nesse momento de trabalho de parto? O que ele tem que estar atento? Quais são as fases do trabalho de parto? Vamos ao quadro, então, para a gente entender quando que a gente faz o diagnóstico de trabalho de parto. Nós temos dois momentos, né? A fase latente e a fase ativa. Na fase latente, nós temos contrações uterinas irregulares, né? Que depois vão se tornar regulares. Quando estiverem regulares, aí elas provavelmente não estarão mais nessa fase latente, tá? Mas quando ela está na fase latente, eu posso ter o apagamento, a dilatação da cervice, né, do colo do útero, de maneira gradual e progressiva, né? Então, quando eu estou no momento de fase latente, eu não tenho contrações ritmadas, eu não tenho contrações que vão realmente fazer com que haja essa dilatação e esse apagamento, né? Que o colo do útero ele vai afinando e dilatando.
Então, no momento da fase latente, que pode durar aí semanas, eu posso ter a perda de tampão com uma pequena estria de sangue. A gente tem que orientar isso para a mulher, que pode acontecer. Ela pode sentir dor, pode sentir incômodo, mas ela não está ainda na fase ativa. Então, nesse momento, a gente não interna ela, né? Não hospitaliza ela, não acolhe de maneira a interná-la na maternidade, mas a gente acolhe na maneira de orientar o que é normal, o que não é, né? E quando será o trabalho de parto ativo. Então, a gente considera hoje, pelas diretrizes do parto normal, do Ministério da Saúde de 2017, que o parto normal é quando ela está com uma dilatação de 4 centímetros. Né? E aí pode haver distócias, que é alguma dificuldade na progressão do trabalho de parto, que a gente tem que identificar. Entre essas distócias, a gente tem aí a distócia em relação ao feto, em relação à própria funcionalidade ali da contração, né, da força motriz, e também da pelve, da bacia, que quer dizer que não tem espaço para passar o feto, para nascer, né? Então, vamos ao quadro para a gente entender que essas disfunções uterinas, elas podem ser em relação à força motriz, né? E aí, posso ter hipertonia, é uma delas, né? Que diz aí em respeito ao tônus uterino. Isso quer dizer que é quando o útero, com menos de 4 centímetros de dilatação, ele não relaxa e falta oxigênio para o feto. Ou pode ser também hipotônico, quando o útero está em trabalho de parto ativo, com mais de 4 centímetros de dilatação, porém essas contrações elas são fracas e são insuficientes. Então, eu preciso saber que o diagnóstico ele é a partir de 4 centímetros, né? Eu considero que ela está em fase ativa, mas eu tenho que avaliar, através da dinâmica uterina, como que está essa contração, qual a regularidade, qual o tempo, é uma contração realmente consistente, não é? Então, a gente apalpa o fundo do útero e vai fazendo a contagem de quantas contrações ela tem em 10 minutos e quanto tempo dura cada contração para a gente poder fazer esse diagnóstico, se está tendo uma distócia ou não. No quadro, a gente vai perceber também as fases do período clínico do parto. E isso a gente tem que entender para poder assistir essa mulher de maneira adequada. Então, no primeiro período, eu tenho a dilatação cervical. Essa dilatação, então, ela vai até 10 centímetros. Nesse momento, a mulher sente dor, tem contração abdominal, né? A barriga fica endurecida. Ela começa a fase ativa com 4 centímetros e isso vai progredindo. E nesse momento aqui, o enfermeiro pode lançar mão de várias técnicas não farmacológicas para alívio da dor dela, dessa mulher, e também apoiá-la, estimular que ela tenha um acompanhante nesse momento. E no segundo período, nós temos o período expulsivo, onde esse período vai da dilatação total, 10 centímetros, até o nascimento, a expulsão do feto. E o terceiro período é o secundamento ou dequitação, que é o momento da saída da placenta, né? Esse momento, em média, ele dura uns 30 minutos. Pode ser que seja mais ou menos, mas eu tenho que ficar atento ali à contração uterina, aos sangramentos e também posso tanto... Isso pode acontecer tanto espontaneamente com a mulher, ela conseguindo expulsar essa placenta, como eu posso fazer movimentação ativa da placenta para auxiliar a saída. Não posso puxar a placenta, mas eu posso ajudar, então, a saída. E aí, a gente tem um outro período clínico, que é o quarto período, ou período de Greenberg, né? Que é um período de observação, que ele vai de 1 a 2 horas após a saída da placenta e é um período crítico, porque a gente tem um risco de atonia uterina e de hemorragia. Então, eu preciso observar o quê? Se esse útero está contraído. Ele precisa estar contraído, porque se ele não estiver contraído, eu vou ter atonia uterina. E o que acontece quando eu tenho atonia uterina ou hipotonia uterina? Eu tenho sangramento. E aí, eu posso ter uma hemorragia puerperal
e por conta de algum fragmento que ficou da placenta, por isso que quando sai a placenta a gente observa essa placenta para ver se ela está íntegra, ou mesmo a gente pode ter outros fatores ali envolvidos com esse sangramento. Vamos ao quadro então? Cuidados do enfermeiro no nascimento. Então, a partir do conhecimento das fases clínicas do parto, a gente vai poder, então, realizar os cuidados. Eu sei o que é cada período, o que acontece em cada período, como eu tenho que assistir essa mulher, né, em cada período, como eu tenho que agir. Vamos ao quadro, então, para a gente entender que, antes de tudo, eu tenho que assegurar o direito da mulher, né, o direito da mulher ao acompanhante, né? Eu tenho que assegurar que ela tenha esse acompanhante. Eu tenho que assegurar o apoio da família também, né? Vou fazer uma avaliação clínica, avaliação materno-fetal, tudo isso com acolhimento e também medidas de alívio da dor e conforto, né? Então, em relação ao direito da mulher, além da questão do acompanhante, eu também tenho que garantir que ela vai receber a analgesia se ela quiser. Se for da vontade da mulher, ela pode receber. E também o direito de amamentar nos primeiros 30 minutos após o parto. O apoio à família, né, que é importante, então, para todo esse contexto aí de vida da mulher. A avaliação clínica, que é o exame físico, a anamnese, para fundamentar o plano de cuidados, e a avaliação materno-fetal, né? Para que seja feita de maneira adequada, deve-se conhecer as 4 fases do trabalho de parto que a gente comentou. Então, para isso, eu preciso fazer com acolhimento. Que é o acolhimento, né? É eu chamar ela pelo nome dela. Então, eu não vou chamar ela de mamãezinha, de gestantezinha, né? Não, é o nome. Isso é acolher. Eu chamo a pessoa pelo nome. Vou informar todos os procedimentos que vão acontecer com ela, né? Vou avisá-la antes e vou discutir com ela tudo aquilo que é de possibilidade. E a medida para alívio da dor e conforto, que é lançar a mão aí da massagem, da deambulação, né? Então, eu não quero que ela fique tão restrita ao leito, eu quero realmente que ela deambule, e eu vou estimular isso. Até mesmo a mudança de posição da paciente, a hidroterapia, seja banheira ou mesmo chuveiro, banho de chuveiro, técnicas de respiração e o auxílio da bola também podem auxiliar, tanto no momento do trabalho de parto, né, para poder evoluir, para poder ajudar na dilatação, para progredir, como também no alívio da dor da mulher. Vamos ao quadro para a gente entender a assistência da mulher na dilatação, no período de dilatação, né? Ele deve ter, então, uma atitude atenciosa, encorajadora, né? Que temos que aí permitir que a mulher verbalize suas preocupações. Vamos desmistificando, vamos conversando com ela e lançando mão, então, de todas essas potencialidades que nós temos, como os métodos não farmacológicos. A expulsão, período de expulsão, a gente vai prestar apoio à mulher e à família. Vamos fazer a ausculta e monitorização do feto. Nesse momento é muito importante. Aqui a gente também faz, mas aqui a gente vai fazer de forma mais contínua, tá? No momento do nascimento, por conta realmente das complicações que podem ter. Na dequitação, a gente faz, então, a avaliação da involução uterina e da contratilidade uterina, né? Se tem sangramento, fazemos o exame da placenta para verificar se tem todas as membranas ali presentes. Se não tiver ali, está dentro da mulher, isso é risco de hemorragia. Verificamos o cordão umbilical também. E depois nós temos o período de Greenberg, né? Onde fundamentalmente a gente vai avaliar o tônus
e o volume do útero e também a questão da hemorragia, né? Então, a gente vai avaliar se esse útero está contraído e se ele estiver contraído, isso previne hemorragia. Então, para fazer isso, a gente vai fazer uma palpação abdominal com leve expressão, compressão no fundo do útero, que deve estar aí, nesse momento pós-parto, na altura ou abaixo da cicatriz umbilical, né? E aí a gente lança a mão também da amamentação aí logo após o nascimento para ajudar na contração desse útero, né? E também a gente pode lançar a mão de ocitocina, que é um útero tônico que ajuda na contração, e vamos avaliando. Enfermagem e cuidados no pós-parto e puerpério. Quais seriam, então, os cuidados da enfermagem com esse recém-nascido ou com essa puérpera logo após o nascimento? Vamos ao quadro, então, para a gente entender que o enfermeiro, ele precisa saber exatamente o horário de nascimento. Então, ele precisa entender qual é o horário do parto, né? Então, nasceu o bebê, eu olho para o relógio, não pode esquecer. E marco o horário, porque isso está até na carteira de nascimento da criança, né? E aí, se esse bebê estiver estável, né, eu coloco ele em contato pele a pele com a mãe. E vou fazendo a observação desse bebê. Eu não preciso manusear, fazer nenhum procedimento se ele estiver estável, né? Vou fazer a avaliação do índice de Apgar desse bebê, para poder avaliar as condições de saúde nos primeiros minutos de vida. Faço no 5º, no 10º, no primeiro, no 5º e posso fazer até no 10º minuto. E aí, eu vou avaliar a frequência cardíaca, esforço respiratório, cor da pele, o tônus muscular e a irritabilidade reflexa do recém-nascido. Cada um desses itens que eu falei, eles vão pontuar de 0 a 2. E aí, eu posso ter um Apgar de 0 a 10. Se for um Apgar acima de 7, eu considero que esse bebê ele está normal, está com boa vitalidade, né? E isso eu vou avaliando aqui, ó, no colo da mãe. Se eu avaliar que ele não está bem, eu já faço as medidas que são necessárias, como colocar ele no berço aquecido, né? Vou verificar a questão de obstrução nasal, né? Vamos fazer o pinçamento também do cordão, né? A gente faz esse pinçamento e quanto mais a gente espera, quanto mais demora-se para fazer esse pinçamento, mais a hemoglobina da mãe passa para o bebê. E isso aumenta os níveis de hemoglobina e de ferritina, e daí faz com que proteja o bebê contra os riscos de anemia na primeira infância. E eu também faço aqui a coleta de sangue da placenta para exames laboratoriais, né? E aí eu peço exames como tipagem sanguínea, cumbis, entre outros, que for ali individualizado, né, essa solicitação. E aqui a gente tem os cuidados no momento do nascimento, né? Aí a gente faz a identificação da mãe e do bebê, coloca a pulseira no recém-nascido, coloca a pulseira na mãe. Mesmo que for ficar em alojamento conjunto, que for ficar junto, a gente tem que identificá-los. Vou fazer a verificação da respiração do recém-nascido, lembrando que no momento pós-nascimento ele está em adaptação. Então, ele está no momento extrauterino. Se antes eu tinha a respiração da mãe, agora, né, a mãe fazia essa respiração por ele, supria toda essa necessidade dele, agora eu tenho, então, essa mudança, ele vai ter que respirar por ele mesmo, né? Então, essa transição de adaptação da vida intra para extrauterina, ela deve ser avaliada,
porque ele deve ter autonomia para respirar sozinho. E o exame físico cefalopodal também a gente faz, observando as fontanelas, lambidóide bregmática. Vamos também avaliar os reflexos de preensão, manobra de Ortolani e reflexo de Babinski. Aqui a gente tem a figura. São reflexos que indicam que tem uma normalidade no bebê, né? Então, se eu colocar o meu dedo na mão dele, ele vai fechar a mão dentro, ele vai fechar a mãozinha dele no meu dedo, né? Que é o reflexo de preensão. O de Babinski, eu vou deslizar o meu dedo aqui, ó, do calcanhar em direção aos dedos e ele vai abrir os dedos. E a manobra de Ortolani, que eu vou segurar aqui, ó, nessa região, aqui, ó, próximo ao joelho dele, e vou fazer um movimento circular. E aí a gente verifica se tem algum barulho, né? Se tem algum movimento diferente, para verificar, então, a presença de luxação congênita no quadril. E aí a gente tem outros cuidados que a gente faz com o recém-nascido, né? Alguns cuidados específicos aí da equipe com o recém-nascido, que é a credeização, que é a prevenção da oftalmia gonocócica, que é o nitrato de prata 1%, uma gota em cada olho. Na primeira hora de vida eu faço isso. E isso está descrito no caderno de atenção à saúde do recém-nascido, Guia para Profissionais de Saúde 2014 do Ministério da Saúde. A gente tem também a antropometria. O que é isso? É o exame físico, né? Mas, além do exame físico, é o peso, né? Então, eu vou pesar esse recém-nascido. Vou verificar a estatura dele, comprimento. Vou verificar o perímetro cefálico, perímetro torácico e perímetro abdominal. E todas essas informações, elas têm que contar na carteirinha, na carteirinha do recém-nascido. Porque ele também, quando recebe alta, ele sai com uma carteirinha, onde tem todas as informações de nascimento, para que seja daí realizado o segmento do atendimento a ele na atenção básica, com a puericultura, ou mesmo atendimento com segmento de alto risco, se isso for o caso dele. E aí, além dessas medições aqui da antropometria, a gente também faz o exame físico dele, né, de uma maneira geral. Vamos fazer a administração de 1 miligrama de vitamina K intramuscular. Por que eu tenho que fazer vitamina K no recém-nascido? Para prevenção de sangramento por deficiência de vitamina K. Então, a gente lança a mão da vitamina K para prevenir hemorragia. Então, logo que ele nasce, a gente já administra. Então, a credeização, vitamina K, faz o exame físico, verifica as medidas e também a gente pode fazer a administração da vacina contra a hepatite B. A gente faz a primeira dose ainda na maternidade. Podemos fazer também a BCG. A BCG ela pode ser feita até 30 dias, mas aí vai depender de como o serviço ele está organizado, né? De como esse serviço se organizou, se vai fazer a BCG na maternidade ou se vai encaminhar para um outro serviço, né? Ou se vai encaminhar ele para atenção básica para fazer lá na UBS essa BCG, mas ela tem que ser feita. Então, cada local vai ter uma realidade. A gente tem alguns locais que fazem ainda na maternidade, tanto a BCG como a hepatite B. Lembrando que a BCG ela previne a tuberculose, né, na sua forma mais grave. E a gente administra ela intramuscular, intradérmica, e ela pode formar uma crosta, né, que a gente tem que orientar para os pais aí que isso é normal. Ela vai formar uma crosta que vai cicatrizar e vai formar uma cicatriz que indica que a criança foi imunizada, né?
Então, a gente tem aí as vacinas e os cuidados que nós temos que ter durante esse momento aí, logo que o recém-nascido nasce. E depois ele vai ficar, né? Se eles forem de baixo risco, tanto a mãe quanto o bebê, eles ficam aí em alojamento conjunto, ficam juntos, né? E aí é o momento em que o enfermeiro ele pode orientar em relação aos cuidados, de uma maneira geral, com o recém-nascido, em relação a banho, higiene do coto, com álcool 70%, troca de fraldas, a amamentação, preparando realmente essa mãe e essa família para o momento em que eles estarão em casa, onde eles não terão o suporte do profissional de saúde. Então, a gente tem que dar todo o suporte aí para que eles consigam aí fazer todas as demandas que tem aí em relação ao recém-nascido. Então, a gente tem uma situação, problema diagnósticos de enfermagem da terceira fase do trabalho de parto. Então, quais diagnósticos de enfermagem a gente pode aí incluir nessa terceira fase do trabalho de parto? Lembrando que o que é essa terceira fase, né? Qual que é essa terceira fase? A gente viu, né? Vocês lembram? E qual diagnóstico a gente pode fazer? Né? O que a gente pode observar e estar atento em relação a esse período? Vamos ao quadro, então, para a gente ver que a gente tem um diagnóstico de enfermagem, né? O diagnóstico de enfermagem para a terceira fase do parto. E o grupo da Paula, que é uma enfermeira, ela deverá descrever a respeito dessa terceira fase e também dos diagnósticos. Então, vamos entender. O diagnóstico de enfermagem, ele pode ser fadiga pelo gasto de energia no parto. Por que tem essa fadiga pelo gasto de energia no parto? Porque na terceira etapa, né, no terceiro período do trabalho de parto, ele vai dar expulsão fetal, né? Ele inicia-se com a expulsão fetal e se encerra com a expulsão da placenta. Então, agora a gente já se situou aqui que a gente está no período de dequitação, que é o terceiro período da fase do parto, né? É um processo fisiológico após o nascimento, a saída da placenta, e ela está no momento exausto, né? Exaustivo, porque ela teve ali todo um trabalho de parto, ela teve que fazer movimentos, né, para poder expulsar o recém-nascido. Então, realmente é um período, né, que vai variar de mulher para mulher, mas que é um período cansativo, né, e que ela está sentindo dor. Então, a gente vai lembrar a mãe da necessidade de repouso. Importante também para ela se restabelecer do parto. E vamos pensar aí também em relação ao aleitamento materno. Ela precisa estar tranquila, precisa estar relaxada, repousada, né? Para poder amamentar de uma maneira que os hormônios ali da amamentação possam ser secretados, né? Pelo organismo dela. Monitorar também o repouso e sua fadiga e proporcionar um ambiente tranquilo e acolhedor. Então, vamos respeitar esse momento, né? Tudo que ela vivenciou com o parto, né, que é cansativo, que é exausto, vamos propiciar que ela tenha um momento de tranquilidade. Então, eu preciso fazer a avaliação no pós-parto? Eu preciso fazer, é importante que eu faça, né? Por exemplo, a avaliação de hemorragia, a avaliação dos sinais vitais, da pressão arterial, da frequência cardíaca, da própria coloração da pele dela, das queixas, da tonia uterina, né, da contração uterina. Isso é importante que seja feito e tem que ser feito, é fundamental. Mas sempre proporcionando um ambiente tranquilo e com acolhimento. E aí a gente tem outro diagnóstico, que é o risco de volume de líquido deficiente, devido à diminuição da ingesta e perda sanguínea, né? Então, eu tenho um volume de líquido deficiente? Sim, porque houve perda de líquidos, houve perda de sangue, né?
o parto aí normal, ela vai perder em média 500 ml de sangue, né? Deve-se monitorar então essa perda de sangue, de líquido, de urina, de suor, além de monitorar os sinais vitais. Tá? Avaliar o nível de desidratação pelas mucosas e o ressecamento, oferecer líquidos de acordo com a indicação, monitorar hemorragia pós-parto, né, que eu vou fazer esse monitoramento através dos sinais vitais também. Vou observar também a atonia uterina, que é em relação ao útero estar contraído ou não, né, tá tendo hemorragia ou não. Eu preciso saber quanto está sangrando, a quantidade, né? E vou fazer a administração de medicamentos, né? Que são prescritos, né? Que são aí prescritos pelo médico e que vão auxiliar para que faça contração uterina. Posso também fazer massagem em fundo do útero. Então, para poder fazer o diagnóstico de atonia, a gente vai palpar o fundo do útero. Palpando o fundo do útero, eu sei se esse útero está contraído ou se ele está com hipotonia ou atônico, tá? Ou com atonia. E aí, eu apalpo o fundo do útero. Se eu perceber que ele está com hipotonia, eu posso fazer massagens circulares que vão estimular a contração e mesmo a saída de sangramento via vaginal, né, que podem estar ali dificultando essa contração, né, ou seja, por restos de fragmentos da placenta, né, seja também por alguma laceração, o sangramento, que pode estar presente ali também, que teve na hora do nascimento. Então, eu tenho que olhar também a hemorragia, né, o sangramento, na verdade, porque eu preciso quantificar quanto sangramento tem, né? Geralmente a gente coloca um lençol mesmo nessa região de períneo e vamos observando, né? Quanto está tendo de sangramento, para a gente poder aí avaliar, verificando sinais vitais e verificando coloração e qualquer risco que tenha para hemorragia, para a gente poder atuar. Se não resolveu com a massagem, eu posso lançar a mão da ocitocina, dos uterotônicos, que vão ajudar aí na contração. Posso fazer intramuscular, pode ser até instituída aí pela instituição, que seja feito de rotina intramuscular, dependendo da instituição, ou posso fazer EV também, né? Daí pela avaliação também médica com a prescrição do médico. Vamos para o nosso momento de interação com o Kahoot. Vamos para o segundo Kahoot. Agora nós vamos usar o PIN 945422. Eu vou aguardar um pouquinho para vocês entrarem.
Pessoal, então vamos lá para o nosso momento de interação com o Kahoot. Espero que vocês tenham conseguido entrar aí. Vamos ao quadro, então, para a gente dar o start. A periodicidade das consultas de pré-natal devem ser, exceto, qual dessas alternativas está errada? As consultas devem ser mensais para até 28 semanas, quinzenais de 28 a 36 semanas, semanais de 36 até o parto ou a cada 3 dias de 36 até o parto. A alternativa errada é a cada 3 dias, da 36ª semana até o parto, né? Então, as alternativas corretas seriam mensais para até 28 semanas, quinzenais de 28 a 36 semanas e semanais de 36 semanas até o parto. Vamos à próxima. De acordo com a Rede Cegonha, a gestante deve ter no mínimo 10 consultas durante o pré-natal. Essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira ou falsa? É uma alternativa falsa. De acordo com a Rede Cegonha, a gestante deve ter no mínimo 7 consultas durante o pré-natal. No mínimo 7. Vamos à próxima. Os períodos clínicos do parto são dilatação cervical, expulsão fetal, secundamento ou dequitação e Greenberg. Isso é, essa afirmativa é verdadeira ou ela é falsa? É verdadeira, é isso mesmo, são esses os períodos do parto. A gente precisa entender o que significa cada um desses períodos. O recém-nascido estável deve ser colocado em contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Se ele estiver estável, a gente coloca ele em contato pele a pele. Isso favorece o aleitamento materno, aquece o bebê e estimula o vínculo entre recém-nascido e a mãe. A administração de 1 mg de vitamina K intramuscular é um cuidado com o recém-nascido para prevenir hemorragia. Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Verdadeiro, exatamente. Ela previne hemorragia por deficiência da vitamina K. Então vamos ao pódio. Em terceiro lugar, a Su. Su está no pódio de novo. Em segundo lugar, a Gessiane. E em primeiro lugar, a Darliene. Parabéns para todos e obrigada a todos por terem participado. Parabéns, pessoal. Vamos então ao nosso momento para recapitular, né? Recapitulando aí os conceitos que a gente aprendeu hoje, que a gente revisitou hoje, na verdade. Vários desses assuntos que a gente abordou hoje, vocês já tiveram a oportunidade de aprender na disciplina Enfermagem de Saúde da Mulher e também Enfermagem de Saúde da Criança. E a gente quis revisitar esses conteúdos porque eles são pertinentes realmente para a formação de vocês, para a atuação prática, né? E também são assuntos aí recorrentes em
concursos, residências e afins, certo? Então, a gente falou um pouco aí, no quadro a gente vai ver o que a gente falou sobre as políticas de saúde, falamos sobre rede cegonha principalmente, que ela vem para realmente reorientar esse modelo de atenção materno-infantil, estipulando que tem que ser 7 consultas no mínimo, que a gestante tem direito ao vale transporte, que ela tem que estar vinculada a uma maternidade, que ela tem que ser avaliada constantemente em relação ao risco gestacional e, se diagnosticado, ser encaminhado, então, para o serviço de atendimento específico aí, organizado de acordo com o município. A gente viu que ela tem o objetivo, essa rede cegonha, de prevenir mortalidade materna e infantil. Então, ela também cuida aí da criança até os 2 anos de idade. Então, tem esse acompanhamento com a criança e, se for diagnosticado algum risco, é assegurado também à criança que seja realizado o encaminhamento adequado. Então, a gente viu também, vamos ao quadro para a gente relembrar aí, a atenção humanizada à saúde da mulher, percebendo então que a atenção humanizada, o Humaniza SUS, ele tem muito a ver com a valorização dos profissionais, né? Dos profissionais, dos gestores e dos usuários, levando em conta aquilo que cada um vivencia e todos vão ajudar aí na promoção em saúde, em ações de promoção em saúde. Então, o Humaniza SUS, ele vem para humanizar o atendimento quando você parte de quem usa esse serviço, de quem oferece esse serviço, para realmente mudar as ações em serviços de saúde. No quadro, vamos ver o que mais que a gente abordou. Assistência de enfermagem no pré-natal, pré-parto, parto e puerpério, e também os cuidados com o recém-nascido logo após o nascimento. Então, a gente pôde verificar o que a gente vê, o que a gente avalia nas consultas de pré-natal, né? Qual a importância do pré-natal, que é realmente diminuir a mortalidade materna e infantil. Quanto mais consultas essa mulher tem de pré-natal, mais oportunidades eu tenho, então, de realizar diagnósticos e fazer os encaminhamentos necessários para o pré-natal de alto risco, para solicitar algum exame diagnóstico mais específico. Eu tenho lá todo o protocolo me direcionando, né, para eu, enquanto profissional, como eu devo atuar, o que eu tenho que fazer tecnicamente em relação, nesse pré-natal, nas consultas de pré-natal e também no cuidado com o recém-nascido. Tudo isso, então, me respalda e me ampara. Então, nada é porque eu quero fazer desse jeito. Não, tudo tem um porquê e tudo tem um segmento para que todos realizem da mesma maneira. Então, uma gestante que é atendida no Sul e no Nordeste, ela tem, então, todos esse protocolo, essas diretrizes para que os profissionais sejam seguidas, para que eles sigam, né? Pessoal, então eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, continuem estudando antecipadamente, leiam o capítulo, a unidade da aula que vem antes da aula, para vocês realmente estarem preparados para a aula. Eu fico por aqui e até mais.